livro da mostra do livro Copyright. A habilidade de ouro usada por milionários para transformar palavras em lucro. De Paulo Macedo, volume 2. Prefácio de autor. Caçador de tesouros. Há um momento na vida de todo menino normal em que surge um desejo furioso de ir a algum lugar e descobre um tesouro enterrado. O que o menino faz no sonho, faz também quando está acordado. Twin em As Aventuras de Tom Sawyer. É uma noite de julho de 1722, um barulho retumbante vindo de uma embarcação ancorada chegou aos ouvidos de quem estava na baía de Guanabara, entre a Ilha das Cobras e o antigo Forte de São Tiago, no centro do Rio de Janeiro. O capitão do navio se preparava para jantar no mosteiro de São Bento quando foi surpreendido pela notícia. O marinheiro esqueceu uma vela acesa nas proximidades do compartimento de estoque de comidas e acabou iniciando um incêndio. As chamas alcançaram os barris de pólvora guardados no porão e a embarcação explodiu, partiu-se ao meio e afundou, levando consigo um tesouro estimado em R$ 1 bilhão. Por sorte, a tripulação toda sobreviveu. Era o fim de uma história e o começo de outra. A busca pelas preciosidades dessa nau, a rainha dos anjos, uma embarcação de guerra portuguesa armada com 56 canhões, hoje uma grande relíquia cobiçada por caçadores de tesouro. Há uma certidão de alfândega de Lisboa, datada 6 de julho de 1722, em que a coroa contratou George Maynard para fazer o salvamento dos que fossem possível no Rainha dos Anjos. Esse contrato encerrava em 22 de julho de 1724, ou seja, durante quase 2 anos foi feita a exploração dos restos do navio, com mergulhadores que podem ter tirado grande parte dos tesouros da embarcação. Na época, os mergulhadores desceu a 18,20 mm de profundidade e voltavam à superfície diversas vezes para retomar o fôlego e mergulhar novamente. Como a exploração na época do naufrágio não tinha os melhores recursos, certamente ainda há muita coisa embaixo. Acredita-se que os objetos estavam meticulosamente embalados para resistir a mais diversas provações e por isso estariam inteiros ainda hoje, e mesmo que estejam quebrados, formam um tesouro arqueológico imensurável, incluindo 136 vasos de porcelana e vidro esmaltado da era Cangive, 1661 e 1722, e possivelmente diversas joias e barros de ouro. A embarcação levava da China para Portugal um carregamento que foi avaliado em 450 milhões. Se encontrada a carga, poderá ter seu preço multiplicado e o retorno deve ultrapassar o valor orçado para as buscas. Entre os anos de 2010, estimulou-se que costas brasileiras teriam mais de 8.000 navios afundados, muitos como a Rainha dos Anjos, com tesouros de valor inestimável. Em cada embarcação encerca-se uma espécie de cápsula do tempo da época do desastre. As promessas de riqueza da Rainha dos Anjos são as que atraem mais curiosidade e cobiça, potencializadas por um anúncio da natureza.
encontro de 2 fragmentos de madeira a cerca de 200 metros da Ilha das Cobras, no fim de 2019. Muitos anos depois da Rainha dos Anjos ganhar o fundo do oceano, um homem chamado Dennis Albanese fez fama entre os caçadores de tesouro submarinos. Tudo porque encontrou o Vakama, outro navio naufragado no litoral de Búzios, que era alvo de expedições inglesas e alemãs. Morei por 15 anos em Campo Frio, cidade vizinha de Búzios, e não imaginava que poderia haver navios com tesouros escondidos ali, na piscina de casa. Para localizar a embarcação afundada em Búzios, Albanese contou com a ajuda de um único assistente, um pescador da região. A empresa de Albanese, a Salvana, chega a gastar até 3 milhões de reais num único projeto e conta com o apoio logístico dos maiores especialistas na área, como os americanos da Odyssey Marine Exploration. A Salvana detém os 2 principais projetos de resgate do naufrágio da costa brasileira atualmente em curso, incluindo a Rainha dos Anjos de Santa Rosa. Este último, possivelmente dono da maior carga mundial de ouro perdida do mar, cerca de 4 toneladas. Ao ler o caso de Dennis Albert, lembrei da infância quando brincava de navio pirata, como meu irmão e primos, imaginando tesouros escondidos nos terrenos baldios da periferia do Rio de Janeiro. Hoje, já adulto, caço outro tipo de tesouro, usando outro tipo de navegação. Lucros conseguidos através da investigação de negócios, encontrados através de mapas criados com recursos de marketing. São um tipo de albanês nas vendas e usa algumas ferramentas mágicas. Aliás, a ferramenta que mais gosto ajuda a descobrir tesouros na própria cabeça. E é sobre isso que este livro trata. Eu gosto sempre de lembrar da minha primeira remuneração como profissional da escrita, $5 reais por um artigo de 800 a 100 palavras, para quem ganhava um salário razoável. Como diretor executivo de um pequeno negócio local de comunicação, receber R$5 foi como tomar um banho de água fria no couro. O motivo de eu aceitar esse valor como pagamento? Bem, eu precisava de um primeiro trabalho como redator para ver como era e, a partir desse primeiro texto, consegui experiência mínima para encarar outros projetos maiores. Deu certo. Ingressei no mercado digital como redator freelancer. Comecei a ganhar um dinheiro melhor escrevendo textos para agências e blogs corporativos. Usando estratégias de marketing, consegui garantir resultados para os clientes e também para projetos próprios com os textos que produzi. Foi suficiente. No entanto, os resultados e ganhos permaneciam no mesmo nível e eu precisava de mais. A impressão era que ficaria preso naquele ciclo por muito tempo. Por isso, a ideia de ter emprego novamente retornou várias vezes. Pouca gente sabe, mas cheguei a trabalhar como entregador de pizza à noite para complementar o orçamento conseguido com a redação. Mas como sempre gostei de continuar caçando tesouros, o cheiro de rastro de algum baú de ouro era mais forte que o de calabresa com mussarela que subia pelas brechas das caixas de pizza. Mantendo o esforço e o foco, em determinado momento encontrei o recurso que faltava para mergulhar mais fundo sem perder o fôlego
copyright, que inicialmente chamei de o método centenário de escrita mais cobiçada do mercado. Na verdade, quem me despertou para ele foi um antigo contratante que viria a ser parceiro de negócios. Ele dizia, na época: Paulo, se você quer realmente ser um redator acima da média e ter um bom retorno financeiro, precisa estudar copyright. Ele bateu tanto nessa tecla que decidi entrar na cabeça dos estudos sobre o tema. Como gosto de dominar pela profundidade e não brincar com raso, mergulhei no contexto histórico e comecei a biografar de grandes mestres do copy, dos principais livros em inglês e português, discursos de centenas de artigos, enfim. Fiz uma viagem sobre os estudos de escrita persuasiva desenvolvidos durante mais de 100 anos. Conheci o trabalho do insolente John Emory Powers, que ganhava $100 por dia no final do século XIX e gerava resultados estrondosos para seus contratantes, usando o que conhecemos como copy, de uma forma bastante peculiar. Por sinal, o Claude Hopkins, que trabalhou como redator no início do século XX e foi pioneiro em mais técnicas que usamos atualmente, inclusive um dos responsáveis por você escovar os dentes todos os dias. Pesquisei sobre os redatores da era de ouro da publicidade, como David Owen, Bill Berkman e Roger Reis. Depois, me especializei no que eu chamo de escola da resposta direta, apoiando-me nos trabalhos de Gary Albert, John Carlton, Dan Kennedy e J. Abraham. Enfim, percebi que vários gênios do marketing contemporâneo, como Mark Ford, ainda usavam técnicas de copyright para gerar riquezas. Ancorei-me em todo o conhecimento desenvolvido pelos mestres para aumentar o nível do meu trabalho. Treinei incansavelmente, testei, errei, acertei, testei mais e finalmente consegui garantir ganhos maiores para negócios próprios e negócios de clientes. Em 3 anos, tornei-me um dos criadores de conteúdo mais pesquisados do marketing digital brasileiro, alinhando SEO, técnica de hackeamento em motores de busca, com o copyright, que garantia a conversão de quem encontrava os textos pelo Google ou outro buscador. Depois consolidei-me como estrategista e escritor de copy para projetos de vendas online. E também apliquei técnicas de copy em minha carreira como autor, quando lancei o livro Vermelho do Copyright. Ele se tornou best-seller e esgotou a primeira edição em apenas 24 dias. Tudo isso com o uso de copy. Depois de navegar bastante pelo Oceano Azul, gosto de dizer que conquistei minha própria praia particular com o tesouro enterrado. 4 anos depois do meu primeiro texto, aquilo que me rendeu R$5, criei um negócio de múltiplos 6 dígitos de faturamento usando minha mente e um computador. E passei a desfrutar não apenas de melhores condições financeiras, como também de coisas que sempre valorizei: conhecimento profissional, liberdade criativa e liberdade geográfica, valores que estão acima de dinheiro para mim. Para quem sempre teve uma vida com intensa escassez de recursos, que quando criança brincava de caça-tesouros em terrenos próximos a favelas cariocas, e que adulto começou do zero, sem apoio moral e financeiro, isso se tornou muito significativo. Foi um grande marco no meu crescimento pessoal e profissional, momento expressivo de ganhos de até 10 vezes e uma cadeia de ativos não financeiros gerados. Sim, é algo para se comemorar.
Mas esse tipo de coisa só é possível se você fizer uso inteligente de suas habilidades e, claro, de uma estratégia eficiente. É bem provável que você, que está lendo este livro, já saiba o que é copyright, ou se não foi tomado por uma curiosidade sem ao ler, igual ao ler a sinopse em alguma livraria ou biblioteca. De qualquer forma, saiba que aprender sobre esse método de comunicação poderá torná-lo bem-sucedido. E se você for alguém determinado, como eu acredito que é, poderá desenterrar baús e mercados em que se possa garimpar. Em quase todos eles, indo ainda é possível. Isso soa imaginador, não é? Voltando a Dennis Alberzi, aos 79 anos, 40 deles dedicados a pesquisar relíquias do fundo do mar, a exploração, o explorador disse em entrevista: isto que fazemos não é um negócio, mergulhamos pela aventura, se não for assim, você se torna um pirata. O experiente mergulhador rejeita o rótulo de caçador de tesouros. Sou caçador de sonhos. Eu entendo o que ele quer dizer. Não é apenas pelos bens materiais valiosos, é por algo a mais. É por esse algo a mais que eu escrevo livros e compartilho o meu conhecimento como este registrado aqui. Com ele, você pode encontrar tesouros valiosos. Em outras palavras, o que prenderá aqui dará a você um cérebro de ouro. Você saberá o porquê. Seja bem-vindo ao mundo dos caçadores de tesouros e sonhos. Todas essas referências estão no livro Copyright Método Centenário de escrita mais cobiçada do mercado americano. Preâmbulo, a chave do baú. Próxima leitura.